que eu pretendo com o meu trabalho é que as pessoas entendam assim, porque todos nós somos transfóbicos. E aí, o que eu pretendo com Corpo Autobiografia, com o Manifesto Transpofágico, com o próprio Jesus, é assim, qual é o grau da sua transfobia? Aonde está o grau da sua transfobia? Qual é a imagem da travesti que você ainda precisa desconstruir? E é você mesmo que está nos assistindo. Olá, gente querida, aqui é Valéria de Oliveira, do Grupo Porto Cênico, da cidade de Itajaí, e nós estamos aqui nessa noite para conversar com a atriz Renata Carvalho, de São Paulo. A Renata é transpóloga, é graduanda em Ciências Sociais, é fundadora do Coletivo T, é fundadora do Movimento Nacional de Artistas Trans, é atriz daquele espetáculo bafônico Evangelho Segundo Jesus, está agora num filme maravilhoso chamado Vento Seco, e a gente vai conversar com ela nesta entrevista. E aí, Renata, tudo bem? Olá a todos que estão nos assistindo. Vamos lá. Vamos lá. Renata, é um prazer estar aqui para dividir com vocês do Porto Cênico. Que prazer é nosso em te receber nessa entrevista. Renata, esse festival é um festival feito para estudantes e por estudantes. Todos os espetáculos que estarão na matriz de apresentações são feitos por estudantes, né? E aí a gente quer conversar contigo justamente para saber como é que foi todo esse teu percurso de formação para chegar hoje na atriz incrível que tu és, né? Então, nós gostaríamos de, inicialmente, saber um pouquinho, que tu falasse um pouquinho dessa tua trajetória de formação artística, qual foi a gênese de todo esse teu percurso para essa chegada até aqui, né? Eu comecei teatro em 1996, num curso de iniciação teatral, e de lá nunca mais parei. Eu não sou graduada em teatro, né, mas eu tenho uma carreira continuada de 25 anos, onde eu pratiquei, exerci, porque também a arte, o teatro, é a arte da repetição, né? Eu preciso praticar, inclusive, para poder ter ferramentas e entendimentos de interpretação, direção, produção, maquiagem. Passei por vários lugares dentro do teatro, porque, na verdade, quando eu começo, eu percebo, hoje eu tenho a nítida percepção que o teatro sempre me expulsou, não o teatro, né, porque o teatro é o lugar mais democrático que eu conheço, pena que os artistas cisgêneros não saibam disso, mas eu fui censurada não só em Jesus, hoje eu tenho a nítida percepção que tentaram me tirar do teatro porque meu corpo não cabia no teatro, né? Eu descobri agora, quando fazia 40 anos, que eu prestei Martins Pena no Rio de Janeiro, e eu fui até a última fase, e eu descobri com uma amiga minha que passou, que eu tinha passado, e os professores falaram para ela que eu não me passaram, porque não sabiam como lidar com o meu corpo na arte. Mas isso, em 2003, foi muito difícil para mim, né? E eu percebo ainda que a arte ainda não encontrou, os artistas ainda não estão confortáveis com corpos dissidentes na arte, né? Corpos positivos, pretos, periféricos, LGBTs, deficientes, enfim, corpo velho, né? Eu acho mas a importância de, nunca deixei de estudar, a importância de você estudar a nossa profissão, para criar ferramentas, ter entendimento. O artista, ele é construído por tudo que ele assiste, por tudo que ele lê, por tudo que ele ouve, para ele poder ir se alimentando e ter referências quando for colocar o seu teatro com responsabilidade, ética e amor. Que lindo, com ética e amor, é bem isso. Ô, Renata, e nessa tua caminhada, assim, tu teve alguns processos com professores, diretores, assim, que deram a mão e disseram, vamos lá? Tens, assim, um marco de professores na tua vida? Eu acho que professor, que chegou uma hora também que a gente ficou mais uma relação não tão hierárquica, né, nesse sentido. Eu venho do teatro, que a hierarquia é muito forte, né, mas depois
que a minha base artística vem lá da Baixada Santista de Santos, São Paulo. Eu vim para São Paulo só quando eu passo no teste de Jesus. Mas eu tenho peças de teatro, trabalhos, diretores, professores. Eu fiz a Casa de Bernardal em 1999, com o Gilson de Melo Barros, foi importantíssimo para mim. Eu ter exercitado esse meu trabalho como transpóloga e exercitando. Então, eu criei meu primeiro monólogo em 2012, onde eu contava a minha vida e minha travestilidade. Depois veio Eu Travesti, agora eu estou com o Manifesto Transpofágico. Eu participei de um grupo chamado O Coletivo, que eu fiz 2 espetáculos, o Projeto Bispo e o Zona, 2013 e 2015, que foi transformador também para o meu entendimento como artista, para saber o que eu quero no palco, o que eu quero falar do meu tempo, eu quero escrever sobre o meu tempo, por isso que eu assumo a dramaturgia, porque eu quero criar, eu vou para os espaços de criação para poder criar vida para o meu corpo, onde meu corpo seja sujeito, seja personagem, com nome, cenário, com uma história, que a gente possa falar de amor, de afeto, não só das nossas dores. Claro, para criar outros tipos de narrativas, né, em torno disso, como são para outros personagens, né? Exatamente. Eu acho que nós precisamos, a Chimamanda fala no Perigo de uma História Única, né? É que só criaram essas histórias sobre travestis. Elas são sexualizadas, criminais, patológicas, estereotipadas, viciadas, cheias de conteúdo transfóbico, porque ninguém passou ninguém passou ileso por essas estruturas. E todos nós concordamos que a sociedade é transfóbica e a arte faz parte da sociedade. Então, provavelmente, os artistas são transfóbicos e, potencialmente, as suas produções artísticas terão conteúdo transfóbico, mesmo as produzidas por pessoas trans, porque ninguém passou ileso, nem nós, pessoas trans. Isso é uma crosta da nossa própria sociedade, né? Daquilo que a gente construiu e vive, né? Ô, e, Renata, assim... Vale, posso voltar lá na primeira pergunta, né? Quando Pode, fala claro. Lá da situação, que os professores não sabiam lidar com esse corpo, né? E hoje, assim, Renata, né, depois de alguns anos, como é que tu avalia? Mudou muito? A realidade está muito parecida com essa que tu relatou para a gente? Ainda está. É que eu também eu tenho uma vantagem social em cima da minha população trans travesti, né? Hoje eu estou num outro lugar, mas eu continuo tendo dificuldade de poder existir, de ser um corpo validado, de ser um corpo que possa produzir intelectualidade dentro da arte, porque os cisgêneros já nos olham com superioridade estética, moral, artística e intelectual, né? Mas a arte, como eu digo no meu filme Corpo Sua Autobiografia, a arte cisgênera, ela é transfóbica, e não porque nós não podemos existir, nós não podemos estar presentes. Então, nós sempre existimos dentro da arte, mas não de forma como sujeitos, como sujeitas, né? Como corpos produtores de conteúdos artísticos, de produções artísticas. Não se espera que uma travesti possa produzir intelectualidade, teoria, possa ter criado o Monarte, ter colocado a discussão do representatividade trans, entender de teatro, porque as pessoas ainda imaginam que nós, pessoas travestis e pessoas trans, principalmente as mulheres trans e as travestis, que eu vou chegar aqui com paetês, numa glamorização, vou abrir um leque e porque a arte trans, ela também faz parte, as divinas divas, porque era o espaço que elas conseguiam apenas estar nos palcos. Mas temos Cláudia Celeste, Rogéria, Jane de Castro, Tuca Rubinosa, tantas que Andréa de Maio, a própria Roberta Close, Thelma Lippe, que tentaram, Cláudia Wonder, que tentaram estar presente na arte. Estar presente é ter uma carreira continuada. Quando a gente tem uma carreira e uma permanência continuada na arte, você consegue profissionalizar esse artista, né? Porque eu posso lançar uma peça amanhã, com 4 artistas trans que ninguém conhece, ou com 4 artistas negros que ninguém conhece, uma coisa inédita, mas eu quero saber, daqui a 2 anos, se esses 4 artistas permanecerão na arte, ou se estarão se prostituindo ou trabalhando num shopping.
Exato. Porque a arte os artistas tentaram me expulsar, eu caí na prostituição compulsória durante 3 anos. Eu tive que, para sair da prostituição, eu me tornei cabeleireira, 7 anos trabalhando no salão. Eu não gosto de cabelo, nunca gostei de cabelo, não é uma profissão que eu gosto, mas fui obrigada a trabalhar, porque eu não conseguia me manter na arte. Porque, primeiro, que eu volto para o primeiro, quando meu corpo fica muito feminino no teatro, eu perco os papéis masculinos, mesmo eu sendo um ator premiado, que tinha ganho prêmios, indicado a prêmios, mas o meu corpo feminino fora dos palcos era tão mais forte que isso atrapalhava eu estar no palco ou alguém me dar um papel. E aí, quando em 2002 eu me torno diretor de teatro, porque não, aí eu comecei a dirigir as peças que eu queria fazer. Então eu fico 10 anos na direção. A minha transição acontece na direção. E quando eu transiciono no teatro, parece que todo o meu currículo que eu fiz morre, e eu sou uma nova pessoa, e eu preciso provar novamente se eu não estou louca, se eu não estou endemoniada, se eu sou um corpo sem Deus, se eu sou um corpo criminal, patológico, enfim. E aí eu só volto para a cena em 2012, com o Dentro de Mim Mora Outra, um espetáculo que eu criei, um monólogo, contando a minha vida e minha travestilidade. Porque não se espera que eu seja uma dona de casa, uma mãe com filhos, porque o meu corpo no teatro é marcado. Então, as minhas personagens também são marcadas. Eu falo isso, a Valéria falou do Vento Seco, o Vento Seco eu faço uma personagem cisgênera. Quando nós estreamos no Berlinale, no festival em Berlim, várias matérias no Brasil saíram que a personagem era trans. E as pessoas assistiram o filme não se fala sobre personagens trans, não se fala de transexualidade, não se fala de travestilidade, só porque o filme é LGBT, tem uma atriz trans, então a personagem também é trans. Então, só me resta personagens marcados, porque eu sou marcada. Então, por isso que eu fundo o Representatividade, fundo o Monarte, porque, como diz Grande Sertão Veredas, há um ponto de marca que dele não se pode mais voltar atrás. Então, como Abdias fez com o Teatro Experimental do Negro, e foi essa a ideia quando eu crio o Monarte, quando eu jogo a discussão do representatividade trans, e agora nós percebemos o quão a arte era excludente a corpos trans. Na verdade, como transpóloga e pesquisadora, a arte, ela nasce excludente, porque ela nasce lá no século IV, século VI a.C., e só os homens podiam fazer a arte. Tanto que eles criam os deuses através da sua imagem, Baco. E só depois de 2000 e não sei quantos, 2.200 anos, lá no século XII, com a comédia dell'arte, que as mulheres começaram. Teresa do Parque, que foi a primeira que fez Fedra, que é o registro, né? Óbvio que teve antes, mas quem registrou publicamente. Então, depois a gente percebe com a colonização e o neocolonialismo também a questão dos negros fora do teatro, que a arte era excludente, com a questão do blackface, além das mulheres, o próprio manifesto antropófago é uma reivindicação de representatividade da arte brasileira, porque a gente era super eurocentrista, não que não sejamos mais. Depois ficamos americanizados com o cinema na década de 30, mas, enfim, precisava levantar essa discussão. O que nós buscamos, eu como transpóloga, como artista, é uma democracia cênica. E aí eu trago o Walter Benjamin, da Escola de Frankfurt, que ele fala assim, a democracia é tão legal que, às vezes, quando a gente precisa tirar a democracia, pelo próprio bem da democracia, porque esse corpo neutro, ele não existe no teatro. Ele só existe para o homem branco, cisgênero, sem deficiência, corpo magro e publicamente heterossexual. Agora, a minha Julieta, ela já começa marcada. Eu não sou uma atriz que eu pinto um quadro em branco através de uma personagem, não. O meu quadro ele já começa manchado, porque o meu corpo é de uma travesti, então o meu corpo é marcado. A mesma forma quando um corpo negro retinto, ele entra dentro do palco, ele não deixa de ser negro retinto. Então, alguns papéis para eles não são naturais, como não são naturais alguns papéis para pessoas trans travestis. Uhum. Ô, Renata, e tudo isso que tu fala, assim, marca muito também esse posicionamento político que tu tens, né? Tanto que tu funda, né, esses movimentos e tal. E tu achas, assim, que
a partir de todas as lutas já encabeçadas, né, essas que tu participa, sobretudo, tão ativamente, tu achas que isso vai causar uma transformação para uma nova geração desses corpos, assim, que digamos assim, os processos formativos vão abraçar isso, sobretudo para nós, assim, que a gente está fazendo um festival que é justamente para estudantes de espaços não formais, que já é para abarcar um público que não é esse da academia, que não é esse que já tem um espaço, digamos assim, formalizado, organizado, que tem algum apoio, né? Não, a gente está buscando essa gente que está perdida nesses espaços aí do não formal, né? Tu acha que a gente vai conseguir dar um passo adiante, que a gente vai conseguir inserir mais na arte, que a gente vai conseguir transformar esse lugar para esse lugar democrático que tu fala, abraçando todos os tipos de corpos? Eu acho que estamos no caminho, né? Eu acho que eu lancei o Monarte em 2017. Nós já vemos uma mudança significativa na arte, e eu estou dizendo de uma atriz que eu estou há 25 anos no teatro, eu nunca vi tantas artistas trans dentro do espaço artístico, fazendo várias questões. O Monarte tem mais de 200 artistas trans cadastrados, de todas as áreas de cinema, de circo, de performance, artes plásticas, artes visuais, bem amplo mesmo, assim. A arte não falava de certos corpos antigamente. E hoje não tem mais como ignorar esses corpos. Eu ainda estou numa vantagem social, que eu sou uma travesti consumida, né? O que eu escrevo, o que eu produzo, aonde eu estou, ele é consumido ainda, né? Mas tem muitas ainda que não é. Nós precisamos descobrir, né? O que eu pretendo com o meu trabalho é que as pessoas entendam assim, porque todos nós somos transfóbicos. E aí, o que eu pretendo com Corpo Autobiografia, com Manifesto Transpofágico, com o próprio Jesus, é assim: qual é o grau da sua transfobia? Aonde está o grau da sua transfobia? Qual é a imagem da travesti que você ainda precisa desconstruir? E é você mesmo que está nos assistindo. Todas as pessoas cisgêneras. Nós temos que entender que ninguém passou ileso. E quando a gente fala dessa questão estrutural, é na educação, é na medicina, é no judiciário, que adoeceu esses corpos, criminalizou esses corpos, na publicidade, na questão estética, na questão moral, na questão religiosa, que é muito forte. Então, o corpo trans travesti tem uma questão moral e religiosa muito forte, porque é um corpo sem Deus, é um corpo sem alma, é um corpo endemoniado, é um corpo endiabrado, ou seja, é um corpo sem alma, então nele pode-se tudo. Então pode matar, dar facadas, arrancar o coração, tacar fogo em Recife, pode matar espancada, porque quando a gente sexualiza muito o corpo, a gente desumaniza ele. Quando a gente criminaliza um corpo, a gente desumaniza ele. Quando a gente dá uma patologia a esse corpo, a gente deixa esse corpo doente. Então, um corpo que precisa ser consertado, precisa de ajuda médica, psiquiátrica. Então, nós temos que entender qual é a imagem que nós ainda precisamos desconstruir de pessoas negras, de pessoas com deficiências, pessoas positivas, de corpos velhos, do corpo da mulher cisgênera, o que nós ainda precisamos desconstruir, aonde está o nosso grau de machismo. As pessoas, porque assim, eu sou uma pessoa muito legal, eu sou travesti de esquerda, nunca votei em direita, isso não está no meu currículo, luto pelos direitos humanos, por representatividade trans, eu sou tão legal que o mundo precisa mudar e ser que nem eu. E todo mundo acha isso. Todo mundo se acha o Arlequim dourado, o que não tem preconceitos. Os artistas, então, nossa, o povo sem preconceito. Eu amo gente sem preconceito. Eu até queria falar, como é que vocês conseguiram crescer sem preconceito nesse mundo? Porque eu reproduzo a transfobia, eu reproduzo o machismo. Eu sou capacitista, eu infelizmente ainda sou racista, eu trabalho meu racismo todos os dias, né? Então, dessa consciência, né? De você ter esse entendimento que é estrutural, que temos um racismo estrutural, que temos
do entendimento dos corpos gordos, da interseccionalidade, de que nós só vamos sair dessa coletivamente, e coletivamente é com LGBTs, com as mulheres cisgêneras, com as pessoas gordas, periféricas, negras, enfim. Enfim. E tu achas, Renata, assim, que o espetáculo Evangelho segundo Jesus, ele é um marco e ele fez Qual é a síntese que tu tem dele, né, assim, de transformação e de coisas que tu pôde caminhar, digamos, positivamente? Eu cito ele porque para nós que estamos na periferia do Brasil, estamos aqui no sul, né, em Santa Catarina, numa cidade que não é a capital e etc., é o espetáculo que chegou, né, nesses lugares do país onde, digamos assim, a gente de mais imediato te reconhece, né? Qual a síntese que tu tem dele, assim, na transformação da tua carreira, assim? Para mim, pessoalmente, ele é um marco na minha carreira, assim, porque ele leva a minha voz a lugares que eu jamais imaginei pisar, e abriu muitas portas, inclusive até para a própria debate sobre representatividade trans e a exclusão do corpo trans nas artes, a questão da prática do transfake, mas também eu acho que é um marco, porque eu não conheço nenhum espetáculo, nenhuma obra artística de teatro que tenha levantado levantado debates tão calorosos, ao mesmo tempo no teatro, na arte em geral, na política, na religião, no judiciário e na educação. Então, foram esses 5... Então, a gente não só trabalhos acadêmicos, TCC, mestrado, doutorado, falando do espetáculo, falando de representatividade, até sobre mim, mas também ensino fundamental, ensino médio, levantou esse debate de como a questão na política foi muito forte, na religião. Então, ela escancarou a arte escancarou a transfobia que nós, artistas, nós, pessoas trans, já conhecemos. Mas mesmo eu conhecendo a transfobia, eu não esperava que fosse tanto ataque, né? É óbvio que as pessoas pensam assim, foi o espetáculo que te lançou, mas censura não tem nenhum benefício e nenhum lado positivo, nunca. Porque eu fui 4 anos ameaçada de morte, eu já apresentei de colete à prova de bala, polícia dentro da sala, várias pessoas querendo me bater, meu endereço no Facebook não foi saudável para mim, eu adoeci, eu ainda estou me recuperando de síndrome do pânico, depressão, enfim. Todo um preço para poder ser esse sujeito, essa sujeita e ter direito à sua própria subjetividade, né? Porque eu disse assim, já me tiraram de todos os lugares, da minha família, de ter afeto, amigos, estudo, mas do teatro a briga vai ser muito feia, assim, e eu vou brigar sempre muito feio pelo teatro, porque o teatro é onde eu conheci a palavra amor, é onde eu consigo ser eu mesma, é onde eu me perco, mas eu me acho, é o que me aquieta, é o ar que eu respiro, para onde eu dedico 24 horas da minha vida, enfim, eu faço com responsabilidade, ética e muito amor. Que lindo ouvir isso. E a gente não tem a menor dúvida, assim, né? Ô, Renata, assim, como que está sendo essa tua, não sei se a gente poderia dizer isso, transição, né? Mas esse teu caminho agora para o cinema. Isso já está acontecendo há muito tempo? É agora? Como que está sendo esse lugar para ti? Eu comecei, meu primeiro em audiovisual foi em 2018, e aí eu gravei a série Toda Forma de Amor, do Canal Brasil, depois eu gravei a série Nós, gravei Pico da Neblina, na HBO, agora estou fazendo a segunda temporada, estou gravando a segunda temporada agora, de Pico da Neblina. E aí eu cheguei no audiovisual, era um sonho de carreira, aí eu fiz Vento Seco, agora também fiz Os Primeiros Soldados, que vai lançar agora um outro longa de ficção, mas eu só cheguei no audiovisual pela democratização do audiovisual, pela democratização do celular, pela democratização das universidades, mesmo eu morando a vida inteira no estado onde mais se produz filmes, séries, que é São Paulo,
eu fiz, meus 2 únicos filmes que eu fiz, foi em Catalão, em Goiás, e em Vitória, no Espírito Santo. E também faço uma participação para Onde Voam as Feiticeiras, da Irene Café, do Beto Amaral e da Carla Café. E aí é muito difícil. O cinema eu diria que é a medicina da educação. É um mundo muito restrito de homens brancos, cisgêneros, heteronormativos, sem deficiência, de família rica. Uhum. Né? Então, porque assim, para eu chegar no filme, eu preciso toda essa construção social, midiática, carnavalesca, patológica, criminal, sexualizante, eu preciso passar por tudo isso para as pessoas me verem como artista. Mas é muito louco. Uma das séries que eu fiz, o diretor descobriu que eu era atriz no almoço. Por quê? Para ele, eu era uma travesti, porque o corpo travesti também ele foi usado muito como, ele é usado muito como objeto, né? Então, para eu dar, por exemplo, eu quero fazer um lugar perigoso, eu coloco uma travesti num lugar escuro, já sabe que a personagem está passando ali, é perigoso porque tem travesti. Na prática do transfake, a gente serve como escada para o artista que pratica o transfake e dar veracidade à cena. A gente geralmente é mais como cenário, né? Para dar, olha, né? Tá, é um lugar perigoso, se envolveu, e também para ser como totem, assim. Então, é muito complicado ainda ter personagens como a Paula de Vento Seco, ou a Rose dos Primeiros Soldados. Eu tive muita sorte, né, nesse que eu tive 2 personagens com nome, cenário, enfim, uma história, e agora eu acredito que com essa democratização, com a série Pose, com o documentário Revelação, Manhãs de Setembro apareceu, a série Veneno tá aí, que é uma série espanhola incrível, assistam. É como transicionar personagens trans no audiovisual. É incrível essa série Veneno. Enfim, nós estamos começando a também, não que nós não estávamos, tem Rogéria, Cláudia Celeste, tem várias participações, mas nenhuma eram, como é que eu posso dizer, com verticalização, porque tem uma questão assim que as pessoas acreditam, isso é muito, eu escrevi um artigo porque para uma universidade da Argentina e da Espanha, que eu chamei Arte e Representatividade, e eu coloco as narrativas, os estereótipos e arquétipos comumente usados na arte. E dentro desses, onde eu nomeio os estereótipos, as narrativas, os arquétipos, eu falo muito da prática do transfake. Aí tem uma falsa simetria, que é, primeiro, dizem que é guetizar ou limitar os artistas trans, travestis, que só interpretem personagens trans. E aí eu sempre jogo assim, quão limitada é a Fernanda Montenegro, que só interpretou personagens de mulheres cisgêneras a vida inteira. Como limitado é o Antônio Fagundes, que só interpretou personagens de homens cisgêneros, porque não nos imaginam com pluralidade, com diversidade, só as pessoas cisgêneras. E também acham que artistas trans, quando estão fazendo personagens trans, nós estamos imitando, porque nós somos personagens trans. Então, as mulheres cisgêneras, quando fazem personagens de mulheres cisgêneras, elas estão se imitando. Então, eu sempre dou uma dica, assim, se quando você fala alguma coisa sobre personagens trans, pessoas trans, você troca a palavra trans por cisgêneros e não faz sentido, é porque não faz sentido com pessoas trans. Então, nós estamos ainda nesse lugar de acreditar que é limitar, que nós estamos imitando, que nós não temos potencial artístico. Então, o corpo trans ainda está nesse lugar, porque, como diz a Chimamanda, a Spivak, pode o subalterno falar? E quando esse subalterno falar, ele pode falar tudo o que ele quer ou só o que a gente quer ouvir? Exatamente. Então, é nesse sentido que nós precisamos mudar esse olhar cisgênero, branco, sem deficiência, que vem lá da Grécia, do século IV, século VI a.C., ou seja, antes de mim mesma.
Antes de ti mesmo, é verdade, né? Renata, e para a gente finalizar essa conversa contigo, que está tão agradável, que está tão esclarecedora, que está tão importante, que a gente tem certeza que vai alcançar muita gente essa entrevista, eu queria que tu dissesse para a gente, assim, quais são as perspectivas, os planos, as coisas que vão acontecer para essa atriz incrível que tu és, para essa atriz tão importante e necessária para o nosso país. Eu tenho a editora Monstra, que é da Casa 1, então eu estou lançando uma coleção chamada Traviarcado. Nós já temos um livro chamado Escrevivência, que é com pessoas trans. Vamos lançar o livro agora, Prólogo. Eu vou lançar o livro do Manifesto Transpofágico. Estou gravando Pico da Neblina, segunda temporada. Estou esperando a estreia do longa de ficção Os Primeiros Soldados. Comecei a filmar o longa Corpo Sua Autobiografia, onde eu roteirizo, dirijo e escrevo. Para quem quiser ver o média-metragem, a gente fez um média-metragem, ganhou um prêmio, agora vai virar um longa. Está na biografia do meu Instagram, @RenataCarvalhoTeatro, está lá o link, você pode assistir Corpo Sua Autobiografia. Estou indo agora vou voltar a viajar. Aí eu estou indo agora, dia 12 de setembro, para Paris, vou apresentar o Manifesto Transpofágico no Festival de Outono. Uau! Faço 4 apresentações lá, eu ganhei uma residência artística lá, mas não vou poder ficar por causa de Pico da Neblina. E tem mais coisinhas. Eu vou gravar um curta-metragem também com a mesma diretora do Corpo Sua Autobiografia, que eu faço uma co-direção, a Cibele Apes, que é Se Transformar. E continuo na minha pesquisa, estou fazendo universidade, estou lendo agora, tipo, Estigma, do Goffman, para tentar montar esse quebra-cabeça para deixar as coisas mais nítidas, entendendo que o teatro é um lugar de abrir mentes, abrir corações, de jogar luz em assuntos tão obscuros da nossa sociedade, e a arte tem esse poder de transformar mesmo, né? De tocar corações, de poder falar de assuntos tão sensíveis. O Plínio Marcos, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que eu sou santista como ele diz que o ator é o transpofagismo para o artista é um repórter de um tempo mau. Então, eu estou vivendo esse tempo mal, então eu preciso ser repórter. Que lindo. Obrigada, Renata. A gente super te agradece, assim, né? Agradecemos sobretudo que a gente sabe que a tua agenda é uma agenda bem extensa, por tudo aí que tu diz ainda que vem pela frente, por tu teres aberto esse espaço aí na tua vida para receber a gente para essa conversa. E diz para mim que no próxima edição do Nova Cena, que será ao vivo, que tu vai vir com a gente, ao vivo, aqui em Santa Catarina. Tomara, adoro viajar, gente. Só chamar que a travesti vai. Eu fico muito feliz. Está feito. Vamos fechar isso. Eu fico muito feliz de mais um espaço, poder partilhar, abrir um pouco desse meu estudo, dessa transpologia que eu venho desenvolvendo dentro da arte, mandar um beijo, muita merda e evoé a todos os participantes do Porto Cênico e dizer: não desistam, porque o teatro não desiste de vocês, eu sou prova disso. Obrigada, querida. Obrigada beijo. Beijo para todo mundo do Porto Cênico. Beijo, Santa Catarina, Itajaí.